Olá, amigos. Antes de começar hoje, eu quero falar que essa sexta-feira agora, dia 26 de março, vamos ter uma live no edifício onde o livro de Mórmon primeiramente foi impresso e coberto e vendido também. Então vai ser às 6 horas da tarde, no horário de Brasília. E vai ser uma live. O edifício se chama Grandin, porque é Grandin, que era o dono da empresa que imprimiu o livro de Mórmon. Então, não perca, vai ser às 6 horas, no horário de Brasília, na sexta-feira, dia 26. Obrigado. Olá, amigos. Mais uma vez, estou animado demais a terminar esse vídeo, essa história do relacionamento entre Moroni e Joseph e como Joseph finalmente recebeu as placas para poder trabalhar com elas. Terminamos a semana passada com Joseph dizendo: alguém vai traduzir elas. Eu nunca sabia disso. Pensa bem, Joseph tinha 3 anos de escola. Ele mal falava inglês, nem fala de outras línguas perdidas. E foi uma coisa que ele nem poderia pensar. Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, Joseph recebeu as placas, deixou elas escondidas lá no monte. Alguns dias, aí Moroni falou para Joseph que era para mantê-las numa caixa trancada. E ele não tinha uma caixa que trancava. Então ele estava escavando um poço para uma outra pessoa para ganhar o dinheiro para poder comprar uma caixa que trancava. O pai dele estava ouvindo alguns homens falar sobre o fato de que Joseph era para ter recebido as placas e eles iam roubar elas. Ele ficou preocupado, voltou para casa. Joseph não estava, ele estava escavando o poço. Falou para Emma. Os dois ficaram preocupados. Emma emprestou um cavalo, foi para onde Joseph estava, falou para ele. Joseph olhou na pedra vidente que teve e viu que as placas estavam seguras, mas ele ficou preocupado e foi buscar elas. Ele voltou para casa e perguntava se alguém tinha uma caixa que trancava, porque ele não tinha terminado a escavar o poço, não recebeu o dinheiro. E Hiram tinha uma caixa. Então, Dom Carlos, o filho mais novo, o irmão mais novo, foi correndo lá na casa do Hiram, que era a primeira casa, se lembra disso,
Hiram já estava casado, morando lá, uns 150 metros. Voltou com a caixa e Joseph foi buscar as placas. Ele foi e buscou as placas e, voltando para casa, ele foi atacado 3 vezes por 3 homens diferentes que estavam juntos. O primeiro que estavam juntos. O primeiro bateu na cabeça de Joseph com o cano de uma arma. O terceiro, Joseph bateu com tanta força que deslocou o polegar. Então Joseph correu para casa, carregando as placas, que pesavam entre 40 e 60 libras, que seria 18 a 30 quilos. Bem pesado e eram grandes. Pensa bem, correr 5 quilômetros, atacado por 3 homens carregando as placas. Mas ele chegou em casa, passou as placas com um pano cobrindo elas, e passou para a mãe através da janela. Ele entrou na casa e estava completamente exausto. Joseph não podia fazer tradução nenhuma, porque ele só podia esconder as placas. Homens vieram continuamente tentando roubar elas. Joseph tinha que esconder elas sempre e tinha que mudar o lugar. O primeiro lugar que ele escondeu foi que ele tirou os tijolos da lareira, do chão da lareira, escavou um buraco, escondeu elas e colocou os tijolos de novo. Logo após vieram alguns homens para roubar elas. Um desses homens tinha uma vara, e era a vara de achar água. E esse homem podia usar essa vara para achar coisas escondidas. A vara apontou para a lareira, mas ele disse, estão lá. Joseph conseguiu convencer os homens que não estavam. O segundo lugar que ele escondeu as placas foi uma noite. Geralmente Joseph sabia com antecedência, através de inspiração, quando os homens vinham para tentar roubar as placas. Mas essa noite ele não recebeu essa inspiração e ele ouviu os homens lá fora. Ele foi, buscou as placas rapidamente. Foi bem tarde. As irmãs estavam dormindo nesse quarto aqui, que pode ver agora. Ele passou um pano sobre as placas e colocou debaixo das moças. E ele disse, finja que estão dormindo. Eu posso imaginar elas dizendo, Joseph, estávamos dormindo antes de você nos acordar. Mas os homens entraram na casa, derrubaram tudo, entraram
no quarto das moças, mas não tocou nelas e nem acharam as placas. Uma das minhas histórias prediletas, isso foi bem no início, quando ele tinha as placas. Uma noite, alguns homens vieram e ele ouviu os homens lá fora. Ele pegou todos os homens na casa e deu a cada uma panela e uma colher. E ele esperou até que os homens estavam bem perto da porta. Ele abriu a porta e gritou: "Tá bom, todo mundo, vamos pegar eles." E os homens na casa fizeram um barulho danado com as panelas e as colheres, batendo, gritando. Os homens saíram correndo. A família sempre contou essa história e riram bastante. Um outro lugar onde Joseph escondeu as placas, ele recebeu a inspiração que eles vinham. Ele foi nesse edifício pequenininho, onde o pai construía barris. Ele construía esses barris. Ele escondeu as placas debaixo do chão e voltou para casa. Depois ele não se sentiu confortável. Ele voltou, tirou o chão de novo, a madeira, e tirou as placas, deixou a caixa lá embaixo do chão, colocou a madeira de novo e colocou as placas em cima, debaixo de algum grão que tinha lá. Aquela noite os homens vieram. Tinha uma mulher com eles que tinha uma vara e a vara apontou para o chão. Eles tiraram a madeira, acharam a caixa. Eu posso ver os olhos deles, tão animados que finalmente acharam as placas. Pegaram um pau, quebraram a caixa em 1000 pedacinhos, mas estava vazia a caixa. Só alguns centímetros em cima da cabeça deles estavam as placas. Eu amo essa história porque Moroni disse a Joseph que se ele fizesse tudo em seu poder para guardar as placas, que elas seriam seguras. Ele não disse que Joseph tinha que segurar as placas. Ele disse que Joseph tinha que fazer tudo que ele podia. Foi isso que Joseph fez e o Senhor segurou as placas. Agora, quero falar sobre detalhes mais uma vez. Se lembra que eu falei que o primeiro lugar que Joseph escondeu as placas era debaixo dos tijolos da lareira. Bem, tem um problema com essa história. O problema é que tinha a família Smith escavou um porão debaixo da casa. E hoje tem um porão lá embaixo. Então, o problema é se Joseph escavou um buraco debaixo da lareira, então ia cair até o porão. Então, parece que essa história
não pode ser verdadeira. Deixa eu contar a história. Enquanto estávamos lá, um professor da Universidade de Syracuse, é uma cidade, sei lá, uns 100 quilômetros de Palmyra, nem isso. Ele era professor de arquitetura histórica. Então, o que ele faz é que ele restaura casas antigas. E ele ensinava sobre isso na faculdade. Ele me ligou, pediu se ele pudesse trazer estudantes para mostrar essa casa. E foi ele que a igreja contratou para fazer a restauração da casa. Então eu falei, sim, pode, mas só se eu puder seguir vocês para aprender mais sobre esse processo. É claro que ele permitiu. Então eu fui lá e enquanto ele explicava para os estudantes, eu dava alguns comentários aqui e ali. Mas no final, os estudantes estavam fazendo sei lá o quê. Ele me disse, olha, eu não sou de sua fé. Eu não acredito que tudo que vocês acreditam, mas tudo que Joseph escreveu na sua história, historicamente, se encaixa perfeitamente. Deixa eu dar um exemplo. Ele me falou desse exemplo de escavar o buraco na lareira. Ele disse, agora tem um porão debaixo da casa inteira. Ele disse que enquanto estavam restaurando a casa, eles descobriram que a família Smith escavou um porão debaixo de apenas metade da casa, que era no outro lado. Então, no lado de baixo de onde estava essa lareira, eles não tinham um porão. Um detalhe pequenininho, mas é mais uma prova bem pequena que a história de Joseph é verdadeira. Eu amo essa experiência que eu tive com esse homem. Então, como falei, Joseph não podia traduzir nada em Palmyra. Então, em dezembro de 1827, 3 meses depois de receber as placas, Joseph e Emma mudaram para Harmony, para morar com os pais de Emma. Agora, o que aconteceu? Porque se lembra que o pai de Emma, de jeito nenhum, queria o casamento. Bem, ao passar o ano, eles casaram em janeiro de 27, agora dezembro de 27, quase um ano. O coração dele amoleceu. Mas também Emma estava grávida. E eu tenho certeza, pessoalmente, que a esposa do pai de Emma pegou no pé dele e disse, olha, eu quero minha filha perto quando ela tiver esse filho. E então ele permitiu que eles fossem lá. Não apenas isso, as Joseph e Emma moravam na casa dos pais por alguns meses só.
E Joseph comprou uma casinha e uma fazenda bem pequena do pai de Emma. E foi lá que ele pôde começar a tradução. Eu pensei sobre isso. Essa casa bem pequena era a última casa que Joseph e Emma tinham, que eles possuíam, até Nauvoo, que foi em 1840 e talvez 40 por aí. Então isso foi em 1827, por mais 13 anos. Nunca tiveram uma casa própria. Sempre viveram com amigos, casas ou quartos emprestados. Foi uma vida muito difícil para eles. Agora vamos voltar e pensar sobre o relacionamento entre Moroni e Joseph. Se lembra que eu falei que Moroni testou Joseph e várias vezes Joseph fracassou. Ele não fez o que tinha que fazer. Ele estava pensando em dinheiro, ele, a segundo ano ainda pensando em dinheiro, ele não estava bastante sério e várias vezes ele não passou o teste. Eu quero parar e falar um pouco sobre uma das escrituras prediletas minhas. É segundo Nefe 28, versículo 30. O Senhor fala o que eu acabei de falar. Ele dará linha sobre linha, preceito sobre preceito, pouco aqui, um pouco ali. E abençoados são os que dão ouvido aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe, darei mais. Esse é o segredo. A quem recebe, eu darei uma linha, um preceito, e se você receber e colocar em prática, eu vou dar mais. E esse é a receita para... Essa é a receita para nosso progresso eterno. Receber um pouco do Senhor, colocar em prática e Ele nos dará mais. E foi assim com Joseph e Moroni. Veja bem, Moroni sabia muito bem do potencial de Joseph, mas ele não estava progredindo bastante. Então, ele tinha que ajudar o Joseph a se preparar. Lembra que Moroni era o encarregado das placas. E ele não podia deixar homens malvados receber as placas. E não podia confiar em Joseph ainda. Que problema para Moroni. E ele estava sozinho com isso. Ele não podia ir para alguma outra pessoa e pedir ajuda. Que problema mesmo para Moroni. Será que chegou um dia que Moroni pensou para si mesmo: será que esse cara vai se aprontar um dia? Será que ele vai estar preparado
ou eu vou ter que achar alguém mais para ser o profeta da restauração. Não sei, mas que bom que Joseph eventualmente se aprontou e tornou a ser o maior profeta de todos, a não ser Jesus Cristo. Quero falar sobre mais uma coisa. Eu acho interessante que sempre foi no dia 22 de setembro quando Moroni veio para Joseph. E aqui na tela mostra os feriados judeus de cada ano, do dia 22 de setembro. E podem ver que 1823, a primeira vez que ele veio, era a festa dos tabernáculos. Isso celebrava a viagem dos filhos de Israel rumo à terra prometida, talvez significando a tortuosa viagem de Joseph para se aprontar para receber as placas. 1824, a véspera de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo. 25, Yom Kippur, o dia de expiação. Dia 26 era nenhum feriado judeu. E 27, o dia de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo judaico, significando a restauração de todas as coisas. Pensa sobre isso. O livro de Mórmon, as placas, vieram no dia da restauração de todas as coisas. Que coisa linda, né? Eu amo isso. Agora, porque são dias diferentes esses feriados judeus? Porque eles seguem o calendário lunar e sempre muda de ano em ano. Então é isso para hoje. Eu amo essas histórias, eu amo o profeta Joseph, eu amo o meu Salvador e a oportunidade de arrepender diariamente. Na semana que vem vamos começar a falar sobre a tradução, que é talvez a melhor parte de tudo. Eu amo essa parte. Até a semana que vem. Por favor, convide seus amigos. Obrigado. Até o próximo.